Oi, pessoal! O assunto da aula de hoje é o citoesqueleto eucariótico. Gente, citoesqueleto é formado por um conjunto de filamentos proteicos, né? Fiozinhos de proteínas, que são de 3 tipos: microtúbulos, microfilamentos ou filamentos intermediários, né? Gente, vamos estudar cada um deles devagarinho e onde é que eles estão na célula. Seguinte, microtúbulo, pessoal, ele é composto por uma proteína que se chama tubulina. Várias tubulinas se agregam e formam um filamento chamado microtúbulo, certo, gente? O microtúbulo é a estrutura que forma, por exemplo, o centríolo, tá? Centríolo. E ele parte de uma região da célula que a gente chama de centrosomo. Centrosomo também pode ser chamado de região organizadora de microtúbulos, exatamente por esse motivo, tá? Então, assim, pessoal, funções dos microtúbulos. Como ele faz parte do centríolo, né, ele vai estar associado também àquelas funções de divisão celular que a gente conversou para essa organela, né? Então, ele vai auxiliar nos processos mitóticos e meióticos a partir do momento em que ele forma aquelas fibras que a gente conhece como fibras do fuso, fibras do áster, fibras cromáticas e assim por diante. Tá? Então ele vai ajudar na divisão celular lá no momento em que a gente vai dividir as cromátides irmãs, que a gente separa cromossomos homólogos, né? Orienta os cromossomos através do citoplasma da célula. Sem microtúbulo, nada feito. A gente não consegue fazer a divisão celular eficientemente nas células animais. Bom, falei para vocês que os microtúbulos eles estão numa região especial da célula, uma região que a gente chama de centrosomo. Essa imagem aqui eu evidenciei o centrosomo nessa bolinha azul, tá? Essas bolinhas laranjas que vocês estão vendo são o núcleo celular, tá? Então aqui é o centrosomo e todos esses filamentos que estão partindo do centrosomo são os microtúbulos. Microtúbulos. Certo? Não se esqueçam, microtúbulos são formados pela proteína tubulina. Tá? Funções: auxiliar a movimentação de estruturas, né, de moléculas, de organelas ao longo do citoplasma celular, né, auxiliar na divisão celular e formação de centríolos. Além disso, como eles também fazem parte dos centríolos, eles vão estar associados à formação dos cílios e dos flagelos eucarióticos. Bom, próxima partezinha do citoesqueleto que a gente vai estudar são os microfilamentos. Microfilamentos são formados por uma proteína que eu acho que vocês já ouviram falar, se chama actina. A actina é muito famosa porque quando a gente fala em sistema muscular, a gente fala muito da interação entre os filamentos de actina e de miosina, que promovem a contração do músculo, né? Mas o fato é que ela não está só na fibra muscular, ela está em todas as células do nosso corpo. O microfilamento, né, que é composto por várias actinas, como vocês estão vendo aqui, ele se organiza na periferia da célula, né? Essa região que eu evidenciei em verdinho para vocês. Então, ele vai estar auxiliando todas as células a darem a terem, na verdade, o seu formatão. Quando a gente chegar lá na histologia, a gente vai ver que existem células, por exemplo, que a gente chama de pavimentosas, porque elas são mais achatadinhas, outras que são cúbicas, outras que são cilíndricas. Todos esses formatos são conferidos graças à ajuda do citoesqueleto, principalmente aos filamentos de actina, tá? Então, aqui eu vou escrever para vocês que a gente está falando de microfilamento. Esse microfilamento é formado por uma proteína chamada de actina. Então, várias actinas se associam, formam os microfilamentos que se organizam na periferia da célula. Aqui, pessoal, a gente está vendo uma estrutura muito importante, tá? Essa estrutura aqui a gente chama de microvilosidade. A microvilosidade tem uma função especial, é aumentar a superfície de absorção de substâncias. Observem comigo, é óbvio dizer para vocês que essa superfície aqui, que eu estou marcando em A, absorve muito menos nutrientes, né, ou substâncias, do que essa superfície que eu estou evidenciando para vocês aqui em B,
né? Essa superfície ela é muito maior, ela tem uma maior área, né? Então, a área que a gente vai encontrar microvilosidade representa uma maior superfície de absorção do que qualquer outra região dessa célula. Então, a microvilosidade, por ser um formato, né, da membrana plasmática, ela vai ser formada pelos microfilamentos, que ficam lá dando esse formatão para essa região da membrana plasmática. Então, o microfilamento forma a microvilosidade. Outras funções importantes dos microfilamentos são auxiliar na divisão celular também, mas aí não em relação à divisão dos cromossomos, mas em relação à citocinese, né, que é a divisão do citoplasma, no caso das células animais, né, que a gente chama inclusive essa divisão de citocinese centrípeta, né, porque é da periferia para dentro. Naquele momento em que uma célula que já dividiu o núcleo, né, já multiplicou o núcleo, tem que dividir também o citoplasma. Então isso vai acontecer dessa maneira assim, né, até que a gente consiga produzir 2 células filhas, tá? Então essa divisão celular aqui, essa divisão do citoplasma acontece graças ao microfilamento que fica na periferia das células. Certo? Então, 2 funções que a gente atribuiu aí bastante importantes são a formação das microvilosidades, a divisão do citoplasma. Outras funções aos microfilamentos também são atribuídas, como, por exemplo, a movimentação do conteúdo citoplasmático, a formação de pseudópodes, né, quando a célula precisa se deslocar de um local até o outro, como, por exemplo, as amebas fazem isso. Elas se movimentam por um movimento que a gente chama ameboide. Eles produzem pseudópodes que fazem com que a célula vá se deslocando de um local até o outro. A gente vai estudar melhor os pseudópodes lá na aula sobre fagocitose. Enfim, todo esse movimento da célula, todo o formatão dela vai ser conferido, então, pelos microfilamentos, né? Filamentos proteicos de actina. Então, essas são 2 estruturas que compõem o citoesqueleto. A última estrutura que forma o citoesqueleto são os filamentos intermediários. Os filamentos intermediários são compostos por um grupo de proteínas que a gente conhece como queratinas, tá? As queratinas se dispõem numa região especial da célula. Na verdade, elas se dispõem entre uma célula e outra. Elas promovem a adesão celular, certo, pessoal? Inclusive, tem uma especialização de membrana que a gente chama de desdossomo, né? E o desmossomo vai ser formado por um conjunto de filamentos proteicos de queratina, tá? Então, essas queratinas que unem uma célula na outra, a gente pode chamar, então, de filamentos intermediários. Filamentos intermediários, então, são formados pela proteína queratina. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aulinha sobre citoesqueleto. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e beijão!